Super tarifaço do presidente Donald Trump. Saiba como o Brasil será impactado e como poderemos sair mais fortes de tudo isso. Vamos ao fechamento dos índices e em seguida as notícias da semana. Na primeira sexta-feira do mês de abril, e olha que fazia alguns meses que eu não vi uma sexta-feira tão turbulenta, tivemos o Ibovespa caindo 2,96% nessa sexta-feira, encerrando a semana com queda de 3,53%, sendo negociado a 127.256 pontos. E com muitas empresas que compõem o índice IBRX 50 caindo muito, empresas como Brava Energia com queda de 20% na semana, PetroRio com queda de 15% na semana, GGBR4, Gerdau com queda de 10% na semana, Vale e Petrobras com quedas de 8% na semana, então realmente tivemos uma semana muito ruim para o nosso índice Bovespa. E o S&P 500 conseguiu ser ainda pior. O índice americano amargurou uma queda de 6,19% nessa última sexta-feira, acumulando queda de 8,9% na semana. Encerrando a semana cotado a 5.062 pontos, e a Nasdaq, que tecnicamente entrou em bear market, ao atingir uma queda de 20% após o último topo histórico em dezembro de 2024. Na semana tivemos também o dólar se valorizando frente ao real, com alta de 1,45 nessa semana e fechando a R$ 5,84 nessa última sexta-feira, alta de 3,79% no dia. E quem teve um alívio nessa sexta-feira foi o Bitcoin, que mesmo após a queda da bolsa americana fechou a sexta-feira subindo 2,44%, encerrando a semana com alta de 0,56, sendo negociado a 84.512 dólares. Tivemos também um novo fechamento da curva de juros. E caso você não saiba como isso impacta os seus títulos do Tesouro Direto ou seus títulos de crédito privado, vou deixar um card aqui logo acima falando sobre a marcação ao mercado dos títulos de renda fixa. Não deixe de conferir. Agora vamos para as notícias da semana. Essa foi uma semana bem vazia em relação aos dados econômicos. Ainda assim, qualquer resultado divulgado seria totalmente ofuscado por conta da divulgação das tarifas por parte do governo americano. Tivemos então por base uma alíquota mínima de 10% de importação para todos os países. E tivemos alguns países com tarifas recíprocas mais elevadas, como China com 34%, União Europeia com 20%, Vietnã com 46%, Taiwan com 32%, Japão com 24%, Índia com 26% e a lista se estende por muitos outros países. Então o que podemos perceber com tudo isso é o seguinte: o presidente Donald Trump tem utilizado as tarifas como tentativa de incentivar a indústria nacional, por meio do aumento da produção e consumo dos itens locais. A ideia é que ao priorizar produtos fabricados nos Estados Unidos, o país gere mais emprego e fortaleça a economia. Mas também é muito claro que a aplicação de tarifas tem um grande potencial inflacionário, já que o custo mais alto de importação deverá encarecer a produção pelas empresas nos Estados Unidos. Consequentemente, os preços de serviços tendem a subir para o consumidor final, pressionando o índice de preços do país. Além disso, há muitas dúvidas sobre a capacidade produtiva das empresas americanas para atender toda a demanda da população em meio a uma possível queda das importações. Ou seja, pode haver falta de insumos no mercado, o que também tem potencial para elevar os preços e pesar sobre a inflação. Há ainda um temor por uma recessão econômica nos Estados Unidos. E aqui teríamos o pior dos cenários, que seria o quê? Uma inflação mais persistente, alta do desemprego e uma atividade econômica mais fraca. Mas ainda é muito cedo para tirarmos muitas conclusões, porque ainda temos algumas perguntas que precisam ser respondidas, como: sobre quais tarifas entrarão em vigor de fato, por quanto tempo e qual será o grau de resposta dos parceiros comerciais dos Estados Unidos. E em meio a toda essa guerra comercial, a China anunciou que vai impor tarifas recíprocas de 34% sobre as importações sobre os Estados Unidos, que entrarão em vigor a partir do dia 10 de abril, cumprindo a promessa de contra-atacar as medidas impostas pelo presidente Donald Trump. Sendo que, desde que tomou posse em janeiro, já havia anunciado 2 parcelas de 10% de taxas adicionais sobre todas as importações chinesas. Então, na prática, isso significa que as tarifas a produtos chineses chegam a 54%. A China também anunciou, como parte das medidas retaliatórias, que adicionou 11 empresas americanas a uma lista de entidades não confiáveis, incluindo fabricantes de drones, e colocou também controles de exportação em 16 empresas americanas, para proibir a exportação de itens chineses de dupla utilização. E agora, como o Brasil se saiu com tudo isso? Como os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil,
o nosso país está entre os menos afetados pelas tarifas do presidente Donald Trump e terá os seus produtos taxados pela alíquota mínima de 10%, uma alta em comparação aos atuais 3%. Atualmente, as exportações brasileiras para os Estados Unidos representam 2% do nosso PIB. Portanto, o impacto na nossa economia será bastante limitado. E a primeira e mais óbvia consequência que poderá nos beneficiar em meio a toda essa situação seria uma possível retaliação chinesa contra os produtos do agronegócio norte-americano. Ou seja, poderíamos aumentar o nosso fluxo de exportação para a China, ainda mais em um ano que devemos ter um agro super produtivo. Agora, uma segunda e menos óbvia consequência seria a migração para o Brasil de indústria de países asiáticos, que foram os mais afetados pelas tarifas. Então aqui foram duas consequências que podem nos beneficiar e muito, com o aumento das nossas exportações e a possibilidade de termos uma entrada de fluxo de empresas estrangeiras para investimento direto, com a abertura de fábricas ajudando no desemprego local e estimulando o nosso PIB. E para você que ficou até aqui, vai meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Prometo que não terá custo nenhum. Um abraço e bons investimentos.